Olá, meus amores! Meu nome é Laila Duarte, eu sou médica, sou formada pela UVV há 7 anos, sou pós-graduada em nutrologia pela Abram e tô fazendo pós-graduação de ginecologia e obstetrícia em São Paulo pela IBCMed. Além disso, a gente tá aqui no Instagram falando sobre maternidade, vida saudável, sexualidade feminina, empoderamento feminino, há muito tempo, e é por isso que a gente criou esse curso de libido. Hoje nós estamos na nossa aula 4 e é nessa aula que você vai descobrir por que a sua libido pode estar baixa, tá? É aqui nesse vídeo que eu vou explanar algumas causas e alguns motivos que levam a essa queda da libido, tá? Então fica aqui até o final da aula que com certeza você vai achar o seu motivo para estar com essa libido tão em baixa. E você acredita que alguns estudos recentes comprovam que as pessoas estão transando menos? E por que isso pode estar acontecendo? Bom, esses estudiosos acreditam que seja por conta dessa questão dessa era digital e era televisiva, que expõe a gente demais a estímulos visuais em relação à sexualidade. Então, assim, as pessoas não estão procurando mais ter conexão com o outro para se satisfazerem sexualmente. As pessoas estão conseguindo se satisfazerem com os vídeos, com essa facilidade que a gente tem em encontrar pornografia, sexualidade, estímulo visual, tudo isso em internet e televisão. Isso é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. É até interessante que as pessoas se conheçam e saibam o que as leva, o que nos leva a ter prazer. Mas é um fato de que as pessoas estão transando menos. E por que é importante a gente saber isso? Por que é legal? Por que eu comecei esse vídeo falando isso? Porque é legal para você saber que não é só com você, não é só aí na sua casa. Isso é um estudo que foi feito com milhares de pessoas que comprovam que todo mundo tá transando menos. E é só esse o motivo? É só essa questão da era digital, de mais estímulos visuais, da facilidade? Não, existem milhares de causas que podem estar acontecendo. Então a gente vai falar mais sobre essas causas. Uma das causas também que leva a mulher principalmente a ter essa libido em baixa é essa questão do cotidiano massacrante, a entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher, ela por si só, ela já é uma acumuladora de funções. Dentro de casa ela já tem as suas funções, não é porque ela entrou no mercado de trabalho, não é porque ela está trabalhando fora que a maioria das mulheres ainda exercem um papel fundamental dentro de casa, né? Como a dona de casa, o papel principal na maternidade. Então, esse acúmulo de funções, esse cotidiano massacrante que você tem o dia a dia fora de casa para você pensar e organizar, você ainda chega em casa e ainda tem que pensar nisso tudo. Então, esse cotidiano massacrante, essa entrada da mulher no mercado de trabalho é sim um fato que acabou levando à diminuição da libido, principalmente feminina, tá bom? Isso não quer dizer que a rotina masculina, o cotidiano massacrante dos homens, também não os leve a ter diminuição da libido, porque isso acontece também. A gente tem que lembrar que o homem, ele não é uma máquina de fazer sexo, ele tem sim uma libido aumentada por conta dos fatores que a gente já comentou nas últimas aulas, mas isso não os obriga a ser um ser que pensa e vive sexo todos os dias, porque ele também é engolido por esse cotidiano e esse dia a dia massacrante em relação a trabalho e pressão social. E aí, por conta desse tanto de coisa e desse tanto de função que tanto o homem quanto a mulher acumula, aquela energia sexual, aquela energia vital que a gente falou lá na primeira aula, que é o significado literal de libido, essa energia ela acaba sendo canalizada para outras coisas, né? Para outros lugares, para outros afazeres. Então, tudo aquilo que a gente costumava acumular para essa relação sexual, ela é canalizada para o trabalho, ela é canalizada para a maternidade, ela é canalizada para o serviço doméstico, ela é canalizada para aquele problema familiar que você teve. Então, a energia que te leva a querer
ter sexo, a querer ter relação, a querer transar, a querer ter prazer, é a mesma energia que você canaliza para outras coisas da vida, para outras áreas da vida. Então, isso também é um motivo, né? A energia, ela vai sendo sugada de acordo com o que você vai vivendo durante o dia. E aí, entra mais um monte de coisa, um monte de fatores. Lembra que eu falei pra vocês que a falta da libido, ela é multifatorial? Então, se você é aquela pessoa que tá com esse cotidiano massacrante, que canaliza sua energia sexual para outras coisas, e você ainda é uma pessoa que faz uso de alguns tipos de anticoncepcionais, principalmente os anticoncepcionais orais combinados, o que é isso? É aquele anticoncepcional que contém a progesterona e o estrogênio, né, em diversas formas. Essa pessoa, principalmente é uma pessoa que vai ter a libido diminuída. Esses hormônios, eles fazem um certo bloqueio nessa energia sexual, nessa questão da libido. Então, também é um motivo para queda da libido. Outra medicação que pode atrapalhar na libido são os antidepressivos. Então, se uma pessoa está em tratamento para ansiedade, para depressão e está fazendo uso de um ou mais tipos de medicação para depressão, isso pode sim levar à diminuição da libido. Tá? Existem algumas medicações que até aumentam, alguns ansiolíticos que aumentam essa libido, mas que é um efeito off-label. O que é isso? É um efeito que não era esperado para aquilo ali. Por exemplo, a gente trata a depressão e aí aumenta o prazer sexual, mas não era esperado. A gente não usa aquele medicamento para aquilo, tá? Existem outros efeitos off-labels, por exemplo, só para vocês entenderem, de emagrecimento. Existem alguns antidepressivos, ansiolíticos que levam ao emagrecimento, mas não é o efeito que a gente quer. A gente quer o efeito da antidepressão. Então, existem alguns antidepressivos que também levam ao aumento da libido ou até a queda da libido, tá? Então, se você faz uso de antidepressivo, ansiolítico, também pode ser uma das causas da diminuição da sua libido. Além disso, também tem a amamentação, né, gente? A amamentação foi uma fase da nossa vida que não foi feita pra gente ter libido. A nossa energia corporal, os nossos hormônios, eles estão ali sendo preparados para a questão da amamentação, não para a questão de procriação. Se você está amamentando, você não está querendo procriar. Então, o nosso organismo ainda não entende que nesse momento, enquanto você está amamentando, você precisa estar com a sua libido em alta. Então, ele dá aquela segurada para você preservar o seu bebê que você está amamentando. E aí sim, quando você começa a diminuir e parar de amamentar, aí os hormônios vão se reorganizando, tá? E isso também apenas na fase do puerpério. Se você está na fase do puerpério e mesmo assim não está amamentando, esses hormônios também estão em organização para aquela sua fase, para voltar ao que era antes, para poder reorganizar o ciclo menstrual. Então, o puerpério, que são os primeiros 60, 90 dias ali pós-parto, é muito comum você estar com a sua libido em baixa. É um dos motivos para que isso esteja acontecendo. Ainda nessa questão dos hormônios, mesmo que você não esteja amamentando e mesmo que você não esteja no puerpério e mesmo que você não esteja na menopausa, você pode sim estar com seus hormônios alterados. A questão da testosterona que a gente já falou, que da mulher é um pouco mais baixa, você não está praticando atividade física, então você não está estimulando o ciclo ideal para os seus hormônios funcionarem. Se você estiver em sobrepeso ou em muito baixo peso, esses hormônios também não funcionam da maneira adequada. Então, se você também tiver com alguma deficiência hormonal, algum hormônio em baixa, principalmente testosterona e alguns outros hormônios que a gente falou lá na primeira aula, que são responsáveis pela felicidade, prazer e enfim, se você tiver com alguma alteração nesses hormônios também, que você vai ver isso aí em exames, em consulta médica e conversas com profissionais adequados, você também pode estar com a sua libido em baixa por esse motivo. E aí, isso aí é uma coisa que não é difícil de ser resolvida, tá bom? Além de todas essas causas orgânicas, né, que são por conta do organismo, existem as causas psicológicas, né, e sociais também. A gente já comentou um pouquinho sobre isso nas outras aulas, mas também existe aquela questão do mito do sexo espontâneo, que você sempre tem que ter vontade de ter relação com a sua parceria espontaneamente. Isso é um mito, isso não existe pra ninguém, principalmente em casais que estão
naquela fase, que já passaram naquela fase da paixão, que dura em média 2 anos e meio do relacionamento. Lembra que eu falei do ciclo da resposta sexual? Que nos primeiros 2 anos e meio a gente tem uma resposta espontânea, que você pensa, você imagina a sua parceria, você já quer ter a relação, você já tem desejo, a sua libido já aumenta, o hormônio já ativa ali. Mas a partir de 2 anos e meio, essa resposta sexual, ela passa a não ser mais espontânea sempre. É claro que esse tempo é variável, tá, gente? Mas assim, na maioria dos casais isso acontece após 2 anos e meio de relação. Então, a sua resposta, ela passa a não ser espontânea. Ela passa a ser uma resposta sexual responsiva, de acordo com os atos do casal, de acordo com os hábitos do casal, de acordo com o dia a dia, o cotidiano, o que se fala, com a admiração. Então essa resposta sexual, ela passa a ser responsiva. Então é um mito de que todo mundo precisa ter uma resposta sexual espontânea a vida inteira, o casamento inteiro, até você ficar bem velhinho. Isso aí é um mito, a gente precisa quebrar esse mito, tá bom? Então a resposta sexual a partir de 2 anos e meio, geralmente ela passa a ser uma resposta responsiva. A gente passa por ciclos, né, como eu já tinha falado na outra aula, de resposta sexual. Um momento você pode estar com uma resposta espontânea, o homem, ele passa mais tempo da vida com a resposta espontânea, a mulher passa mais tempo da vida com a resposta responsiva, resposta sexual responsiva. Então, é um mito de que a gente sempre vai estar ali preparada para o sexo, tanto o homem quanto a mulher. A gente passa por ciclos de resposta sexual. E a gente vai passando por esses ciclos por alguns motivos também, por diversos motivos, tanto orgânicos, que já citei, quanto psicológicos e sociais também. Às vezes depois que você passa dessa fase de paixão e vai entrando na fase do amor e do relacionamento mais concreto, de uma relação mais concreta, às vezes a gente diminui o diálogo, às vezes as nossas prioridades mudam, como por exemplo um filho. Então a prioridade do casal não é mais a relação, a prioridade do casal passa a ser o filho. E como você e a gente lida com essa prioridade, que é o filho, também vai determinar a relação sexual do casal e o estímulo de libido, né? O estímulo dessa força vital e energética que te leva a querer ter a relação com a sua parceria. Então, se você tem admiração pelo seu parceiro, pelo pai que ele se tornou, pela mãe que ela se tornou, pelo trabalhador, pelo empreendedor, pelo filho que ele é, isso aí você vai moldando a sexualidade de acordo com a admiração, com as prioridades, com o trabalho, com o diálogo, a forma que conversa. Se você tem abertura para falar com a sua parceria sobre sexo, sobre libido, sobre prazer, sobre orgasmo, sobre fantasia sexual. Então o diálogo também é um fator determinante para a manutenção da libido no casamento. O diálogo e também a questão da zona de conforto, né? Porque às vezes você tem um bom diálogo, a sua prioridade é o seu casamento, mas em algum momento da vida você pode entrar naquela zona de conforto, né? Ai, tá bom, a gente transa uma vez por semana, eu não tenho tanta libido, às vezes eu tô com vontade, às vezes não, mas também tá bom, ai, tá desse jeito, eu tenho outras coisas pra fazer. Então, às vezes, a zona de conforto atrapalha muito a manutenção do fogo, da chama, da resposta sexual, mesmo que responsiva para um casal. Ainda existe aquela coisa também que às vezes do casal tem mais desejo do que o outro. Isso normalmente acontece com os homens, até uma certa fase do relacionamento, e geralmente na terceira idade isso acontece com as mulheres. As mulheres têm mais desejo sexual espontâneo do que os homens. E aí esse desequilíbrio entre o desejante e o desejado pode também gerar alguns conflitos nessa parte sexual. Se você sempre é o desejante, se você sempre deseja muito mais do que a sua parceria, isso pode causar esse desequilíbrio. Você fica desconfortável de procurar a sua parceria fica desconfortável de tanta procura, se sente pressionada, e esse desequilíbrio entre os dois, se não houver diálogo, também pode gerar conflitos em relação à sexualidade e à libido dentro do casamento. Então, avalie entre vocês aí, tem uma conversa, veja quem tá sendo mais desejante, quem tá sendo mais desejado, tenta entrar num equilíbrio, conversa, fala, olha, eu acho que você me procura, você me pressiona, ou então eu sempre te procuro e você nunca me responde.
Então, assim, é tentar entrar em equilíbrio entre o desejante e o mais desejado. Se vocês conseguem entrar em equilíbrio, vocês sempre se sentem desejados também, e aí são outras causas, aí você vai conseguir identificar depois disso daí, tá? Porque às vezes existe sim a falta de libido, mesmo quando os dois desejam muito um ao outro. Nem sempre vai existir essa coisa do meu marido sempre quer muito e eu nunca quero. Eu também quero às vezes. Eu também quero, eu também desejo muito, mas eu não tenho vontade, eu não tenho libido. Eu olho pra ele, eu sinto tesão na minha parceria, no meu marido, na minha esposa, mas assim, as outras coisas me engolem tanto mais que eu não consigo. Então, essa questão do desejo também é importante, saber se tem um do casal ali, um da parceria que deseja mais um do que o outro. E também tem a questão do cenário sexual, tá? O script sexual. A maioria dos casais que estão dentro da zona de conforto sempre tem o mesmo script sexual. Eu já sei quando ele me quer, quando ele me olha de tal jeito, quando ele fala tal coisa, eu já sei que vai ser sempre no mesmo lugar, eu sei que vai ser assim. Então, essa questão do script sexual, de você já ter tudo programado, já saber o que vai acontecer, diminui muito a libido. Então, assim, vamos tentar mudar esse script sexual, vamos procurar a parceria em um outro momento, fala uma palavra de desejo em um outro lugar. É questão de mudar o script sexual mesmo, tanto pra quem procura quanto pra quem é procurado. Sempre que você for procurado e você falar assim, cara, eu não tô afim, se pergunta, eu não tô afim mesmo? É porque você já tá acostumado a falar que não quer. E se faça a pergunta, por que não agora? Vamos mudar esse script? O script sempre ele me procura e eu tô com preguiça. Ele me procura e eu não quero. Ou ela me procura e eu tô ocupado. Ela me procura e eu tô com medo de broxar, por exemplo, que isso pode acontecer também. Então, se esse é o script sexual do casal, vamos tentar mudar esse script, vamos tentar mudar esse cenário. É um filme, a sua vida tá sendo um filme que o cenário é sempre o mesmo. Então, assim, quando você é o que procura, tenta procurar em um outro momento, em um outro lugar, em um outro script. E quando você é o que é mais procurado, tenta sempre se perguntar, eu tô acostumada a falar que não, esse é o script de sempre, ou eu realmente não quero? Se faça essa pergunta. E quando você for procurada, pergunta também, por que não? Por que não agora? Por que não tentar? Vou me dar a chance, não era gostoso? Tenta lembrar de como era quando vocês começaram. Quando ele te procurava ou quando ela te procurava no início da relação. É óbvio que se você não tiver vontade, gente, não é não. Se você não está com vontade, se você realmente não quer, você tem todo o direito de falar que não. Mas tenta mudar o script. Se a sua vontade é melhorar o sexo no seu casamento, aumentar a sua libido, quanto mais sexo a gente faz, mais vontade de fazer sexo a gente tem. Então, quanto mais a gente transa, mais estimula hormônios e descarrega emoções e lembranças e memórias dentro das nossas gavetinhas que nos levam até aumentar essa libido. Então, assim, vamos tentar mudar o script sexual, tanto do ser desejoso, que é o que mais deseja, que mais procura, quanto daquele que é mais desejado e sempre é o procurado. Tem opção para as duas pessoas tentarem mudar essa zona de conforto, esse script, esse cenário sexual que tá a sua vida agora. Dentro dessa questão de mudar o script, a gente sabe que a maioria das vezes o homem ele foca na quantidade e não na qualidade. E a mulher às vezes está mais à procura da qualidade. E o sexo para a mulher não começa naquele momento em que o homem procura. O sexo para a mulher, ele começa, ele é na vida, ele é um fluxo. Tudo que você tá vivendo durante o dia, o que o seu parceiro te falou de manhã, como ele te deu bom dia, como ele te olhou, como ele te encostou, qual é a linguagem do amor desse casal. Tudo isso vai influenciar no sexo que você vai ter depois. Então, dentro ainda dessa questão do script sexual, o homem, ou a mulher também, é importante surpreender, né? Porque os hormônios eles são desencadeados através das emoções. Se você já sabe o que espera, o que vai ser daquela relação, então é muito difícil desencadear esses hormônios de felicidade e de desejo e de libido. Se você não espera, se você tem uma surpresa, se você é surpreendido pela sua parceria, vai ter
esse desencadeamento de sensações, emoções e memórias e desejos que vai levar, sim, ao aumento do desejo sexual, aquela relação vai ser muito melhor. Então ainda tem essa questão da surpresa e da mulher ser surpreendida. A gente precisa, sim, trabalhar isso. Então, o homem também gosta muito de ser surpreendido. Só que a questão da surpresa do homem tem mais a ver com o ato sexual mesmo, né? Tipo, você procurá-lo, se você é uma pessoa que nunca procura, você fazer uma coisinha diferente, você pedir uma coisinha diferente, isso aí aumenta a libido do homem nessa caixinha aí da surpresa e das emoções, enfim. E a mulher, ela precisa ser surpreendida no dia a dia, né? Com um começo diferente, com uma procura diferente, com uma palavra diferente, com um carinho diferente, porque o sexo pra mulher é lúdico e pro homem é visual, tá? Então, assim, pro homem, se não tiver tanta quantidade de sexo, ele vai perdendo a libido. A energia sexual, a energia vital dele vai diminuindo. E a mulher, se não tiver um sexo de qualidade, isso vai minando a energia sexual e a força vital da mulher também. Então, a gente sempre tem que trabalhar para tentar entrar no equilíbrio e por isso que é importante demais ter diálogo e conversa. Esse ímpeto sexual, ele vai mudando de acordo com a idade, tá? Porque existem fatores externos e internos que modificam isso daí. Tanto hormonal, quanto relação, quanto admiração, quanto maternidade, o dia a dia, o cotidiano massacrante, tudo isso que eu já falei. Então esse ímpeto, ele vai mudando de acordo com a idade, e aí basta a gente entender que isso é normal, que todos os casais podem passar por isso. Tem casal que passa, tem casal que não passa. Não existe o normal. O normal é não ter regra, não ter padrão de vida sexual. E a gente não pode basear a nossa vida sexual, o sucesso da nossa relação em cima da nossa relação sexual. O sucesso da relação, ela vem de vários fatores e da história que vocês construíram também em relação ao sexo de vocês, né? O nosso sexo, a nossa relação sexual, a construção da nossa libido, a construção do nosso corpo, a construção da nossa mente e a construção do nosso conhecimento, tá? E aí nessa questão entra também o fato de que, como a gente tem muita coisa pra fazer, a gente tá com esse cotidiano pesadíssimo, a gente tem um monte de coisa pra pensar, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser pai, a gente tem que dar o provimento da família, a gente tem problemas familiares, a gente tem problemas financeiros, a gente tem problemas de depressão, nossos hormônios não nos ajudam, a gente não tem uma resposta sexual espontânea, existe ainda a questão dos outros prazeres. A nossa vida, o nosso prazer, ele não gira em torno de sexo. A gente tem muitos prazeres nessa vida. Tem casal que o prazer é viajar, tem casal que diferem entre os prazeres. Às vezes o homem, ele gosta muito de beber sua cervejinha, sair com os amigos, jogar o futebol. E a mulher, ela gosta muito de ficar em casa com os filhos. Às vezes a mulher não gosta de sair. O prazer dela é ficar em casa vendo televisão. Hoje em dia existe aqueles prazeres de ficar lá no celular fazendo nada. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que amo fazer nada. Sentar lá no sofá e fazer nada. Então, a gente divide, a gente separa a nossa energia sexual e os nossos prazeres também, a gente tem que dividir com essas outras coisas, com esses outros prazeres. O prazer de ir pra praia com as crianças, aproveitar um dia com os filhos, o prazer de assistir uma série, de ficar no seu celular, de ficar com a sua família. Então, o prazer hoje, na maioria das famílias, né, ele ainda é dividido com outras coisas. Então, a gente tem que dividir a nossa energia sexual com outros tipos de prazeres. Então, assim, fica difícil pra libido, né? É muita coisa pra gente querer fazer, é muita coisa pra gente querer se desestressar. E às vezes essa questão de você ter relação, de você ser procurado, gera mais um estresse e passa a não entrar mais na gavetinha do prazer. Então, as outras coisas passam a ser muito mais prazerosas do que você ter relação com a sua parceria. E nada melhor do que você ir trabalhando isso, insistindo, entendendo por quê. Então, o tempo de relação, né, da sua relação com a sua parceria, vai influenciar nessas escolhas, nessas conversas, nesses diálogos, que vai culminar com o molde do sexo, da libido dentro da sua relação, tá? O tempo de relação também é importante, né, como eu falei, por conta da resposta sexual. Às vezes falta alinhamento
das metas de vida, dos desejos de vida, e aí isso vai minando a sua energia também, é uma coisa que tem que ser conversada. A falta de alinhamento dos motivos que levam vocês dois a terem sexo juntos, tá? Porque às vezes os motivos pro homem ou pra mulher se masturbarem são muito mais importantes ou muito melhores do que os motivos para vocês terem sexo e relação sexual juntos e orgasmo juntos e se conectarem, tá? Porque às vezes pro homem ele só quer gozar, então ele só quer o orgasmo. Então o motivo que o leva a ter a masturbação é o orgasmo. Então ele vai lá, se resolve sozinho, resolve o problema dele. A mulher também, às vezes ela só quer ter o orgasmo. Então o motivo que leva o homem a buscar o prazer é simplesmente o orgasmo. Então por que ele prefere se masturbar do que te procurar, do que mudar o script sexual, do que ser diferente, do que te surpreender? Porque pra ele a motivação do sexo é o orgasmo. E pra você, às vezes, não. Às vezes pra mulher, a motivação do sexo é saber se você é amada, saber se você tá bonita, saber se você ainda continua gostosa pra ele, se ele te dá tesão. Então é importante alinhar os motivos de transarem, sabe? Tipo assim, olha, qual é o motivo que leva a gente a querer transar, a querer ter sexo? Eu quero gozar. Então, assim, às vezes ele precisa disso, então é ele que se resolva sozinho, porque pra ele é mais importante. A motivação pra ele do prazer é essa. Então, assim, e qual vai ser o motivo pra gente se conectar? Por que você quer ter sexo comigo? Por que você quer se conectar comigo? E aí, quando vocês dois entendem os motivos de vocês estarem juntos e se conectarem e levarem ao prazer cíclico e juntos, aí vocês conseguem também ter mais uma motivação para levar a relação juntos. E aí, além de toda essa estrutura familiar e social, também existe o eu, né? Os motivos para que eu também não queira ter relação. Questões de baixa autoestima, se você não está se cuidando, se você não está se gostando, se você não está com a saúde em dia, às vezes você não está com a saúde mental legal, você precisa de uma ajuda. Então, isso também te leva a ter uma baixa libido. Às vezes você está em sobrepeso ou baixíssimo peso, o que te leva também a não estar confortável com o seu corpo, a não ver o seu corpo como um corpo sensual, sexual e erótico. Então, isso também pode levar à baixa da libido. A questão de você não estar buscando saúde, isso é muito importante, você praticar atividade física, você se alimentar com alimentos que sejam importantes e que alimentem esses hormônios dentro do seu corpo. Você está se mexendo, se você está num ciclo de sedentarismo também, isso faz sim ter a queda da libido. Então, existem essas causas importantes também, tá bom? Então, assim, é importante se cuidar. Eu não tô falando aqui sobre padrão de corpo. A gente tem que entender qual é o nosso padrão e correr atrás do melhor pra gente, do mais saudável e do que te deixa confortável em frente ao espelho e frente ao seu parceiro. É importante você fazer essa autoanálise de se é realmente o meu parceiro que tá me incomodando, é realmente a minha falta de libido, ou eu que não estou satisfeita comigo mesma, que não consigo me ver como um corpo sexual erótico, acho que não consigo ficar pelada, não consigo ficar à vontade na frente da minha parceria. Então isso também é sim uma das causas da queda de libido. Meus amores, eu acho que eu explanei, eu englobei aqui a maioria das causas de diminuição da libido principalmente dentro de um relacionamento, tá? E isso pode acontecer fora de relacionamento também. Às vezes a pessoa não tem uma parceria e mesmo assim ela não quer ter sexo. Mas eu acredito que dentre todos esses motivos que eu falei aqui, você vai encontrar o seu motivo para que a gente consiga ter uma resolução para esse problema. Porque a queda de libido é sim um problema, tá? Ah, gente, tem gente que não gosta de ter sexo. Tudo bem, se você tá bem com isso, tá ótimo. Mas isso geralmente é um transtorno. A gente precisa, sim, melhorar essa diminuição da libido, descobrir as causas e os fundos emocionais que isso pode ter. Porque uma pessoa que vive com uma boa libido e que tem uma boa vida sexual, uma vida sexual satisfatória, de acordo com os padrões dela, é sim uma pessoa muito mais feliz, tá? Espero que eu tenha conseguido explanar o seu motivo para diminuição da sua libido, porque na próxima aula a gente vai falar
como resgatar a sua libido. Eu acho que é a aula que tá todo mundo mais esperando, tá? E amanhã é a nossa última aula, que a gente vai dar essas coordenadas aí pra como resgatar a sua libido, o seu apetite, o seu desejo sexual. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e entendido tudo que eu quis dizer aqui e falar sobre libido. E eu espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo, podem mostrar isso pra parceria de vocês, assistam o vídeo junto, isso aí já é até um canal aí para que vocês consigam conversar mais sobre esse assunto. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijo!